Hoje você vai aprender a fazer a sua versão de Avatar. Você vai construir cenas incríveis. Pronto para aprender? Então já deixa o like e o hype. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje nós vamos aprender a fazer exatamente isso que você viu aqui no início. O que você achou? Você curtiu? Quer entrar no hype de Avatar e criar as suas próprias histórias, sua fanfic? Então bora, vem aqui que eu vou te ensinar. Aproveita que se você chegou do Ney daqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu sempre trago o melhor da IA para vocês, trazendo vários macetinhos super importantes para você que quer aí fazer uma aventura como essa ou qualquer outra, porque não é porque é Avatar que só vai servir para Avatar, dá para fazer para outros modelos, você seguindo os passo a passos desse vídeo, tá? Então, por isso, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo todo mundo e claro que eu conto muito com o seu like, com o seu hype para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas, belezita? Então, bora já falar como que a gente fez isso daqui. Isso daqui, ó, não foi nem cena de filme, tá? Isso daqui foi cena gerada com IA. Então eu já estou partindo do seguinte princípio, que você já tem a sua ideia na sua cabeça para montar. E aqui eu vou te trazer duas formas de você poder construir essa dinâmica de cenas, tá? Tá com a história no papel, conversou com a IA para montar a história? Beleza, isso daí é assunto para outro vídeo. Aqui é montar essas dinâmicas, essas cenas para você poder animar. Então a gente vai aprender como animar e a gente vai aprender como girar estas cenas aqui de uma forma rápida, fácil e super útil. Belezita? Então olha só. Aqui, gente, primeiro ponto, você precisa ir para a internet. Bora lá para a internet para caçar a imagem que você quer, tá? Então eu procurei algumas cenas de Avatar aqui que eu salvei na minha máquina, então procurei essa imagem aqui, ó, cena de Avatar voando, salvei essa daqui, e aí depois fui fazer uma pesquisa aqui pra gente utilizar. Por que que você precisa fazer uma pesquisa de imagem? Porque é por meio dessas imagens que a gente vai trazer a consistência da animação, beleza? Salvou essas imagens, você tem dois caminhos para você seguir. O primeiro é você ir diretamente no Gemini, então você vai entrar lá no Gemini, abre uma conta, tem link aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir utilizar o Nano Banana, inclusive o Pro é um pouco mais limitado, mas o Nano Banana também funciona para trazer esse tipo de contexto, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu subi essa imagem aqui de modelo que vocês estão vendo aqui, tá? Então essa é uma imagem do filme que eu subi aqui, tá? E a partir daí eu comecei a jogar este prompt. Cena ultra realista de cinema, personagem azul ultra realista caminha entre uma floresta flutuante observando a natureza com animais que não existem, mas são fluorescentes na cor azul. Ele está olhando para um cervo azul fluorescente. Proporção 16:9. Eu sempre acho importante você colocar essa proporção para ele te entregar esta dimensão, que é a dimensão de widescreen. Se você quiser usar uma rede social, é 9:16. Você só inverte. Então ele entregou aqui com uma qualidade bem interessante. E aí é o modo mais longo, tá? Porque na sua história, como eu fiz na minha, qual era a ideia? É ele vir lá com aquela ave pterodátilo, eu não sei o nome, tá, gente? Que ele vem voando, pousa no lugar, vai caminhando pela floresta enquanto conversa com vocês. Esse é o meu roteirinho básico. E aqui eu comecei a fazer as cenas dele aqui, ó, uma a uma, subi de novo e pedi para ele gerar 4 imagens de uma vez só, tá? Com o Nano Banana Pro, e ele gerou. Bruno, como que eu gero essas imagens além do prompt? Precisa jogar o prompt, descreve como se estivesse escrevendo um livro. Eu sempre falo isso para todo mundo, descreva como se estivesse fazendo um livro, porque senão não vai achando que a IA vai conseguir entender o que você quer. Tem muita gente que às vezes vem me pedir dica de como escrever o prompt, mas está colocando um prompt que ele tá frouxo. Precisa ser um prompt que você precisa dar aí um pouco mais de espinafre para ficar forte igual o Popeye, tá bom? Então, ó, você vai entrar no Gemini, escrever o seu prompt, escolher o estilo Nano Banana, da bananinha aqui, você pode colocar no Pro ou simplesmente no raciocínio ou rápido, tá? O Pro vai pegar a geração mais alta aqui do Nano Banana, que é a versão mais atual que a gente tem dele aqui, tá? Então, você tem uma limitação de 3 por dia, mas do Nano Banana você consegue fazer muito mais, tá? Muito bem, aqui ó, você tá vendo que eu fui gerando cena a cena, é o caminho que você pode fazer. Tem um caminho mais rápido, Bruno?
tem. E esse caminho é o caminho da nossa plataforma do IA Prime, que é o goiaprime.com. Quando você entra nela aqui, ó, você pode até entender um pouquinho como que funciona um pouco a nossa plataforma por este vídeo, mas ela é uma plataforma que ela tem conteúdo que vai te ensinar a fazer coisas com IA e também vai te ensinar a gerar modelos de IA, tá? Modelos de IA com a sua conta do Google, que vai facilitar a sua entrega. Então, se você se tornar um membro, você vai clicar aqui na área Premium, tá? Aqui a gente já tem um conteúdo de personagens incríveis com IA, tá? Então você aprende a fazer personagens, não é só fazer personagem por fazer, tem toda a questão também de você construir um personagem sem o uso da IA, que eu acho isso muito importante. E aqui tem os modelos, que aos poucos a gente vai colocando os conteúdos aqui para você aprender a fazer esses modelos, mas não significa que você não pode usá-los. E a gente vai utilizar o geração de cenas versão 1.6 aqui. Quando eu clico aqui, ó, você vai ser redirecionado para a sua conta do Google AI Studio e você pode simplesmente fazer uma cópia ou utilizar ele diretamente aqui. Qual a vantagem de utilizar ele diretamente aqui? Que sempre que tiver uma atualização, e como é uma comunidade, vocês estão sempre me trazendo dica, eu vou melhorando as ferramentas ao longo dos meses e conforme for as necessidades, tá? O que eu faço aqui? Eu só faço aqui, ó, full screen, pego a imagem, tá? Então eu venho aqui, seleciono a imagem que eu quero aqui, né? Nesse caso aqui, né? E aí eu mando abrir aqui, ó, ele vai conectar, tá? Posso subir mais de uma? Posso subir quantas você quiser. E aí eu dou o seguinte prompt na tela. Cena ultra realista de cinema, personagem azul ultra realista, olha como é parecido com o do Gemini. Caminha uma floresta flutuante, observando a natureza, com animais, até tem um errinho aqui, mas ele entende. Não existem, mas são fluorescentes na cor azul. Faça de vários ângulos, ele caminhando pela floresta, só observando os animais, e no final aparece uma água viva em forma de borboleta fluorescente voando muito próximo a ele, e ele estica a mão para tocá-la, tá? E aqui eu coloco a imagem, como eu disse para vocês, o número de cenas, que é o número de imagens que eu quero que gere, e a proporção, e clico em girar. E aí ele me gerou todas as cenas dentro dessa ferramenta, tá vendo? Então, meu trabalho acabou, eu não tive que fazer prompt por prompt, porque ele refina as cenas aqui para mim. Eu posso mudar o prompt dessa cena, se eu quiser, eu posso reescrever isso daqui, eu clico aqui. Se eu quiser visualizar o resultado dessa imagem, clico aqui, ó. Então, eu consigo ver uma imagem super interessante, sem a estrelinha do Nano Banana, e isso aqui é um grande diferencial. E aqui você escolhe em baixar, tá bom? Então, você tem aqui para baixar essa imagem, vai salvando elas cena a cena, e aí você tem tudo pronto. Pode ser pelo Gemini, mas pode ser por aqui também. Gostou das cenas? Repare que, como eu tinha falado para vocês no roteiro, aqui ele está caminhando pela floresta, né? Ó. Mas aqui eu tenho ele voando, que eu criei uma outra, né? Então é importante você entender os cenários. Eu quero uma só de voo, então bora fazer uma só de voo aqui, né? Então, ó, subir a imagem dele e a imagem deste cara aqui, que aqui tem um erro meu, porque são pessoas diferentes montadas no pterodátilo, né? Então ele acabou gerando cenas diferentes com as personagens diferentes, porque eu vacilei nisso daqui, eu tinha que ter dado um prompt para deixar um pouco igual. Mas ele fez as cenas que eu queria. Aqui a gente ganha em volume para curar, porque às vezes a gente tenta fazer várias imagens e não fica legal, então aqui ele consegue dar uma contextualizada, e eu acabei utilizando uma outra imagem aqui só para fazer as cenas. Qual é a próxima etapa? Aí a gente sai aqui da nossa plataforma, vai para o Grok, no grok.com, tá? Você vai entrar aqui comigo no grok.com, entra aqui no grok.com, faz o seu cadastro lá com a conta do Google ou o que for mais fácil, vai em Imagine e você pode simplesmente fazer este caminho muito simples aqui, que é o seguinte, tá? Então se eu tenho um personagem, e eu nem usei esse restante aqui, porque como eu quero ensinar vocês a animar, não teve essa necessidade, mas eu posso só simplesmente clicar nessa tela, deixar em full screen aqui, tá? Opa! Clica aqui com o botão direito, copia a imagem ou pega a que você tá salva, né? Cola aqui, ó, pode ser um Ctrl V mesmo, ou você clica nessa etiqueta aqui de anexar, tá? E ele já está configurado para opções de vídeo. E aqui você coloca os prompts na sequência do seu vídeo para ficar bonitinho, que são esses daqui, olha só. Então você tem ele aqui em alta velocidade, que eu vou colocando prompts, por exemplo, ó, cena em alta velocidade do personagem voando sobre um pássaro pterodátilo, em nuvens em um penhasco, com uma espécie de mergulho intenso. Cena de velocidade.
não tem música. Essa é uma dica importante de você colocar, porque senão ele vai colocar uma música aqui e na próxima cena uma música diferente, na outra uma música diferente, então vai dar um estranho. Você vai falar, você vai fazer assim, que coisa estranha que tá nesse vídeo, mas eu não identifico o quê? É a música que quebra a cena. Então pede para não colocar música. E aqui, ó, só som do vento do bicho batendo as asas e indo, ó. Né? E aí a gente faz aqui a sequência, mesma coisa, né? Então eu fui fazendo cena a cena, pedindo para ele animar. Pássaro termina de aterrissar, homem azul desmonta, né? Está montado, né? Sobre a ave, então ele desce e sai caminhando em uma cena épica com um leve fumaça, né? Quando ele pousa aqui a fumacinha, não tem música, apenas o som do vento e do homem caminhando. E aí eu vou fazendo isso para todas as cenas que tem aqui, ó. Daí você vê que aqui já é aquela outra cena que tem mais consistência, que é o personagem que eu usei uma foto só, né? Então aqui dá esse errinho aqui, ó. Mas você consegue utilizar a título de educacional, aqui eu vou usar essa daqui, tá bom? E aí eu só vou trazendo estas cenas aqui. Se eu não quero que a câmera se movimente, eu falo que a câmera não dá zoom, porque às vezes a câmera do Grok dá aquele zoom maluco, tá bom? E vou fazendo isso para todas as cenas. Quero que o personagem fale, coloque entre aspas, exatamente como você viu lá no vídeo inicial. Hoje você vai aprender a fazer sua versão de avatar, tá? Então você vai trazendo todo o contexto do cenário. Tem os pássaros andando no fundo, que o cara tá andando enquanto caminha, que ele observa o cervo. Então você vê que até a mão dele colocando na árvore, eu pedi, tá? Então, ó, homem de azul coloca a mão esquerda sobre a árvore ao lado esquerdo, enquanto observa o cervo. Cervo percebe a presença dele e foge. Não tem música, sons de natureza apenas do o personagem não fala. Aqui, ó, tá vendo? Então eu fui fazendo cena a cena até chegar na cena final. E aí a dica que eu vou te dar aqui é essa daqui, ó. Quando você gosta de uma imagem gerada, clica nos 3 pontinhos e vai em Upscale, tá? O meu já não dá mais porque ele já está com o selo de HD. E aí, com o selo de HD, você tem uma qualidade melhor desse vídeo. Clique em baixar e também vai fazendo cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, até ter tudo prontinho, até ter tudo, ter tudo. É isso aí, gente. E aí a gente vai para o CapCut. Você pode baixar o CapCut na sua máquina, pode ir no online, pode usar o Canva. Esse é o editor que a gente vai utilizar aqui e eu faço o seguinte, tá? Então eu venho na nossa pasta, eu vejo que tem todos os vídeos já selecionados aqui que eu vou utilizar. Eu seleciono todos eles aqui, né? Então, ó, tenho todos eles aqui e eu arrasto aqui para dentro, ó. Você vai ver que ele vai importar todos aqui, ó. Cena 1, cena 2, tá vendo? Que ele já deu até o esqueminha de cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Aqui eu vou te dar algumas dicas super importantes. Pode ser que a sua IA, ela delire no início e no final, ou que você não fique com a sensação de continuidade aqui, tá vendo? Então, por exemplo, dessa cena aqui para essa, ele parece estar parado e depois continua andando. Então, se eu quero mostrar que ele está andando, ó, a cena termina com ele andando, eu vou encurtar um pouco essa cena aqui, ó, fazendo o seguinte, ó, eu vou puxando, ó, e vou deixar só ele andando, para ele trazer a sensação, ó, de continuidade, que ele está andando, que ele está observando, que eu só troquei a câmera, que ele observa o cara aqui, que ele olha para o animal e que depois ele fala na tela, tá vendo, ó? Mantenha, tá vendo? Aqui, ó, dica de ouro. Se você tem esse personagem, ele tá meio que na lateral, mantenha o mesmo ângulo, levemente o ângulo aqui para não dar uma coisa estranha, tá? E a mesma coisa aqui, ó, com o personagem voando, tá vendo? Ó, ele dá umas voadas um pouco estranha, mas ele funciona aqui, tá vendo? Então você pode fazer um corte aqui dele aqui no início, ó, que ele vem voando com alta velocidade. Você pode até trazer um pouco mais de velocidade aqui, ó. Cliquei em velocidade e eu aumento um pouco aqui, só para dar um dinamismo para a cena aqui, tá bom? Então você vai fazendo esses recortes. Depois que você editou tudo do jeito que você queria, vou te dar outra dica super importante, que é a música. Vai em áudio e procura músicas que vão trazer um contexto de unidade, tá? Então vamos supor que você vai trazer uma música, pegar uma música de fundo aqui, qualquer uma, tá? Aqui só de exemplo, tá? Só para você ter ideia. Então se eu gostei dessa música, eu arrasto essa música para cá, porque é ela que vai me dar a unidade. Clico aqui no finalzinho, ó, tá vendo? Ó, eu trago a timeline para cá, venho neste cara aqui, ó, e corto essa música, tá vendo? Ó, venho aqui, ó, e corto. Cortei essa parte, deleto, e você tem a música sobre todo esse tempo. Ele tem uma linhazinha e eu abaixo essa linha aqui, ó,
pra ela ficar bem na margem, assim, sabe? Tipo, ficar bem soft, bem suave, enquanto tudo está acontecendo pro desenrolar da história. E aí você terminou o seu projeto, você clica em exportar, escolhe a pasta e salva com o nome que você quer, clicando em exportar e tá pronto o seu projeto. E é isso que eu queria trazer para você. Você gostou? Você curtiu? Vai fazer o fanfic do Avatar? Vai pegar esse hype do Avatar enquanto ele não solta ali no Sora 2? Você sabe que o Sora 2 vai ter personagens Disney para você poder utilizar? Pois é. Então, fica aqui a dica para vocês. Se você gostou, dá para usar para qualquer outro tipo de projeto. Te aguardo na resenha e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida! Tchau, tchau!